Olá, turma da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando, né? Hoje nós vamos ter aula de filosofia, tá? Então, por favor, acompanhem com a apostila, ok? Primeira série, filosofia, capítulo 4, aula 2. Tema de hoje, destaques da filosofia romana. Bom, só recapitulando um pouco, na aula passada nós falamos sobre a filosofia romana propriamente dita, né? Lembrando que ela sofreu forte influência da filosofia grega, né? A filosofia romana, ela não inventou nada novo, né? Nada de novo, nada de novidade. Toda a sua filosofia foi baseada na filosofia grega, ok, pessoal? Então, que isso fique bem claro, tá? O povo romano absorveu a filosofia do povo grego, tá? E aqui dedicou-se à moral e aos valores éticos, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os principais filósofos, né, que trabalharam no Império Romano. Nós temos Sêneca, que viveu de 4 a 65 depois de Cristo. Ele foi um importante escritor e filósofo da época do Império Romano. Nasceu em Córdoba, na Espanha. Seu nome era Lucius Annaeus Sêneca. Escreveu cartas a Lucílio, né, um livro extremamente atemporal, né, que tem um efeito muito grande até hoje, porque fala das questões de vida, de morte, de amizade, de amor, de como se deve encarar a vida, né, e como você deve proceder diante dos problemas, tá? Traduziu Medéia, né? Medéia é uma tragédia grega, trocando em outras palavras, é uma peça de teatro, tá? Foi professor do imperador Nero. Além de escritor e filósofo, era político e advogado. Ele tinha conhecimento de retórica. O que é a retórica, pessoal? Nós já estudamos sobre retórica quando nós falamos sobre os filósofos sofistas. Vou só recapitular. Retórica é a arte da palavra, né? É a persuasão, a arte do convencimento, ok? Então, Sêneca, ele tinha esse dom, ok? Foi acusado de conspirar contra Nero e foi condenado ao suicídio. Por que isso aconteceu? Aconteceu com outros filósofos também. Porque o imperador fazia o que queria e todo mundo aceitava. Só que um homem letrado, inteligente, um filósofo, como todo filósofo é questionador, né? Sêneca começou a fazer críticas ao governo de Nero. Então Nero, que era perverso, né, colocou fogo em Roma e não assumiu esse ato, e viu que as ideias desse filósofo estavam atrapalhando o seu governo, obrigou o filósofo a cometer suicídio, tá? Então, simples assim. Quando um homem letrado, quando um homem culto começa a questionar as verdades impostas, né, ele é eliminado. Infelizmente, isso aconteceu muito durante o período do Império Romano, né? Também lá na Grécia aconteceu muito, porque pensar incomoda, né? E essa é a missão da filosofia, fazer o indivíduo pensar. Bom, temos também Epicteto, tá, pessoal? Na apostila tá como Epiteto, mas a pronúncia correta é Epicteto, tá? Tem um Czinho aí. Foi um filósofo estoico, viveu em Roma, se dedicou às doutrinas morais, né, conjugadas com a doutrina cristã. Indicava regras práticas de procedimento moral. Não se preocupou com especulações filosóficas. Sua doutrina filosófica tornou-se suspeita diante do imperador Domiciano, que o exilou em Roma no ano de 90 depois de Cristo. Bom, mais um filósofo, né, que incomodou o governo vigente, né? Por quê? Porque a sociedade romana era uma sociedade amoral. O que quer dizer isso, pessoal? Para eles não existiam bem ou mal, né? Tudo era permitido. E aí entra em cena Epicteto, um filósofo, que coloca a filosofia ali como prática do dia a dia, né? Ele ensina os bons costumes, a questão da moral, né? Ele quer atrelar a moral à questão do cristianismo, né? E impor isso à sociedade, fazer com que as pessoas pratiquem o bem, pratiquem
o cristianismo, né, que está imbuído de práticas como amar ao próximo, o respeito, né, a questão da moral, a questão dos preceitos mesmo cristãos, né, que o Império Romano demorou muito para aceitar o cristianismo, né? Sabemos que ao longo da história muitos cristãos foram mortos em arena, serviram como alimento para os leões, né? Então imagina um filósofo naquela época tentando impor o seu pensamento, né? Distribuindo o conhecimento sobre moral, né, sobre o que é certo e o que é errado, e tentando conjugar essa questão da moral com a questão da filosofia cristã, né? Logicamente, o imperador se sentiu incomodado. Por quê? Porque Epicteto estava tentando impor, né, o seu pensamento, a sua filosofia, né? E isso ia de encontro à ordem vigente, né? E aí, o que o imperador fez? Esse ainda deu sorte, foi exilado, né? E aí o que acontece? Epicteto não deixou obras escritas, mas seu discípulo Flávio redigiu as práticas e o manual baseado nas lições de Epicteto, né? Então, o seu discípulo, o seu aluno, perpetuou a sua obra. Sua obra foi adiante através do seu aluno, porque ele não deixou a obra escrita, tá, pessoal? Bom, Marco Aurélio, além de filósofo, ele era imperador, ele tinha esse diferencial, né? Ele viveu de 121 a 180, foi um imperador romano que governou entre 161 e 180 depois de Cristo. Seu nome, Marcus Aurelius Antonius Augustus, nasceu em abril de 121 depois de Cristo. Seu governo foi marcado por guerras. Para Marco Aurélio, a questão central da filosofia era problema de como se deve encarar a vida para que se possa viver bem. O ano de 167 escreveu 12 livros intitulados Meditações, né? Então temos um imperador que era filósofo e vice-versa, né? Então, embora sendo filósofo, em seu governo ocorreram lutas sangrentas, né? Porque ele tentou aplicar a filosofia ali na questão do seu governo, né? Mas o que acontece? Era um período de conquistas de territórios e expansão de territórios, né? E não se faz guerras com flores, né? As guerras são feitas e são realizadas e o resultado é o quê? São muitos mortos, né, pessoal? Mas ele tinha esse lado que ele trabalhava com a filosofia, né? E isso ajudou muito a mantê-lo no poder e a controlar todas as situações, ok? Devemos julgar? Não, não. Dentro de um processo histórico, de um processo filosófico, a gente não faz julgamentos, nem faz juízo de valor, né? A gente tem que entender as circunstâncias, né? Nós estamos olhando com um olhar contemporâneo para o passado. Não cabe julgamento, né? Cabe compreensão e entender como as coisas ocorreram, tá? Então ele tentava conciliar esses dois lados, imperador, né, e filósofo, ok? Se ele obteve o sucesso ou não com essa conciliação, não cabe a nós julgarmos, mas sim compreender, ok? Bom, nós temos também Apuleio, ele foi um importante filósofo durante o auge do Império Romano. Sua obra mais famosa denomina-se Metamorfose, tá? Que influenciou autores como Boccaccio, Shakespeare e Flaubert. Bom, esses autores viveram depois de Apuleio, tá? Mas estudaram sua obra e foram influenciados pela obra de Apuleio. Boccaccio era um escritor italiano, ele era um tanto quanto satírico, né? William Shakespeare, ele é um dos maiores dramaturgos que já viveram, né? Dentre suas obras nós temos Romeu e Julieta, Macbeth, A Megera Domada, Rei Lear, né? Então, assim, até hoje, né, o Shakespeare ele tem uma influência muito forte na literatura universal, no teatro, né? Sonho de uma Noite de Verão também é dele. Então, toda a obra de William Shakespeare foi influenciada pela obra de Apuleio, ok?
Temos também o Flaubert. Ele escreveu um livro muito famoso chamado Madame Bovary, é um dos livros mais lidos do mundo e um livro extremamente importante dentro da questão da literatura universal, tá? Então, para vocês terem uma ideia, como Apuleio, né, a obra de Apuleio, perdão, foi extremamente importante para esses autores, né, que viveram após Apuleio. Bom, nós temos também Cícero, que ele foi um advogado, político, escritor, orador e filósofo do Império Romano. Ou seja, o cara era extremamente inteligente, extremamente letrado, né? E aí, qual foi a missão dele dentro desse contexto? Ensinou os romanos as principais escolas de filosofia grega e destacou-se como tradutor e filósofo. Ou seja, ele foi um divulgador do pensamento grego, da filosofia grega, né? Ele foi responsável por essas informações, por essa difusão da filosofia grega dentro do Império Romano. Logicamente que ele conseguiu vários inimigos com isso, né? Bom, com relação, pessoal, à AD2, né, de posse de todas essas informações, eu peço a vocês que façam AD2, Filosofia, capítulo 4, aula 2. Vamos lá. Sêneca foi um dos mais importantes filósofos da época do Império Romano. Faça uma pesquisa e escreva sobre a vida e obra de Sêneca, ok? Exercícios diversos, número 4, página 18. Questões 9, 10, 16 e 17. Bom, vocês devem estar se perguntando, para que eu quero aprender, né? Qual a utilidade de ficar sabendo quem foi Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, Apuleio e Cícero? Bom, além de enriquecer a sua bagagem cultural, né? Aumentar a sua bagagem cultural, vocês vão ter uma base para futuramente fazer uma prova de Enem ou de vestibular. Lembrando, pessoal, que se começa a estudar desde a primeira série, tá? Não é para estudar para Enem, para vestibular lá na terceira série, não. Começa agora, tá? Então, toda a minha aula tem esse objetivo. Eu dou a aula, né, atrelada às questões ali da apostila, mas também dou essa orientação, né, esse bizu da questão de Enem, de vestibular, tá, pessoal? Porque se você tem o domínio, o conhecimento sobre vida e obra dos principais filósofos da filosofia grega, da filosofia romana, da filosofia moderna e contemporânea, logicamente você vai fazer uma prova tranquila, tá? Só lembrando, né, falando sobre a realidade da vida, porque o filósofo tem essa função, e o professor de filosofia também, tá? O Enem e o vestibular não são provas para incluir o aluno dentro de uma universidade pública, tá? São provas para fazer um filtro, né? Uma prova excludente, não includente, não de inclusão, ok? Que isso fique bem claro, tá, pessoal? É a realidade da vida. Então, a gente tem que se preparar muito, tá? Desde a primeira série. Não deixe acumular para a terceira série, não, que vocês vão se embolar, tá bom? Então, a realidade é essa. É preparar vocês para a vida adulta. Ah, é muita pressão. Não é pressão, não, tá bom? Vamos nos preparar desde a primeira série, devagar, aos pouquinhos, tá? E a gente chega no nosso objetivo, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.